Meus irmãos, convido você a abrir sua Bíblia em Marcos, capítulo 8. Hoje é o nosso, provavelmente, último sermão de Marcos em algum tempo, porque hoje nós terminaremos a primeira parte do ministério de Jesus. Marcos 8, do 1 ao 22. Até aqui nós vimos o começo do ministério, ou o começo, o meio, já caminhando para o fim do ministério de Jesus. Aqui ele já está no fim do ministério da Galileia, e a partir do verso 22, quando eles chegam em Betsaida, até o capítulo 10, até o fim do capítulo 10, Jesus ele começa a sua trajetória até Jerusalém, e depois já é. Então, até o final do capítulo 10 é a caminhada até Jerusalém. E depois do capítulo 11 ao capítulo 16 é Jesus já em Jerusalém, na última semana de vida de Jesus. Então, como aqui marca um fim de sessão do Evangelho de Marcos, a gente vai ver até o capítulo 22, ou melhor, até o versículo 21 do capítulo 8. E semana que vem a gente começa a tratar... Obrigado. A gente começa a tratar sobre outro assunto. Eu ainda não sei o que, mas vai ser novidade. Então, hoje nós encerraremos um bloco, uma sessão em Marcos. Semana que vem, certamente será exposto alguma outra coisa. Eu ainda não sei o que, se uma epístola, se algo temático, mas hoje nós encerramos então aí Marcos por um tempo. Depois, mais para frente, a gente vai voltar em Marcos, porque tudo que começa tem que encerrar, mas que os irmãos que já estão mais tempo aqui sabem que eu comecei Marcos julho do ano passado, então não estou com pressa para acabar. Já disse isso lá no dia 1, quando a gente começou. Eu vou respeitando os tempos, os prazos, mas a gente um dia acaba Marcos, mas só avisando os irmãos então, que depois de hoje nós faremos uma nova pausa no Evangelho de Marcos e voltaremos até o fim do ano, certamente nós voltaremos ainda nesse Evangelho, certo? Então, do 1 ao 21 diz assim: naqueles dias, quando outra vez se reuniu grande multidão, e não tendo eles o que comer, chamou Jesus os discípulos e lhes disse: tenham compaixão desta gente, porque há 3 dias que permanecem comigo e não têm o que comer. Se eu os despedir para suas casas, em jejum, desfalecerão pelo caminho, e alguns deles vieram de longe. Mas os seus discípulos lhe responderam: de onde porventura alguém fartaria de pão neste deserto? E Jesus lhes perguntou: quantos pães tendes? Responderam eles: 7. Ordenou ao povo que se assentasse no chão, e tomando os 7 pães, partiu-os após ter dado graças, e os deu aos discípulos, para que estes os distribuíssem, repartindo entre o povo. Tinham também alguns peixinhos, e abençoando-os, mandou que estes igualmente fossem distribuídos. Comeram e se fartaram, e dos pedaços restantes recolheram 7 cestos. Eram cerca de 4.000 homens. Então Jesus os despediu. Logo a seguir, tendo embarcado juntamente com seus discípulos, partiu para as regiões de Dalmanuta. E saindo os fariseus, puseram-se a discutir com ele, tentando, pediram-lhe um sinal do céu. Jesus, porém, arrancou do íntimo um suspiro, do seu espírito um gemido, e disse: por que pede esta geração um sinal? Em verdade vos digo que a esta geração não se lhe dará sinal algum. E deixando-os, tornou a embarcar e foi para o outro lado. Ora, aconteceu que eles se esqueceram de levar os pães, e no barco não tinham consigo senão um só. Preveniu-os Jesus, dizendo: vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E eles discorriam entre si: é que não temos pão. Jesus, percebendo, lhes perguntou: por que discorreis sobre o não terdes pão? Ainda não considerastes, nem compreendestes? Tendes o coração endurecido?
Tendo olhos, não vedes, tendo ouvidos, não ouvis. Não vos lembrais de quando parti 5 pães para os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam-lhe, 12. E de quando parti os 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam-lhe, 7. Aos que lhes disse Jesus, não compreendeis ainda? Oremos mais uma vez. Pai Santo, a palavra foi lida, será exposta nessa noite. Que o Senhor fale aos nossos corações e que saiamos daqui mais conhecedores do Teu Filho e mais parecidos com Ele. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Outro dia eu estava lendo sobre a história de um matemático indiano. Não sei se os irmãos sabem, mas a Índia é um polo tecnológico muito forte, tem muito tempo já. Eu estava lendo sobre a história, desculpa se eu errar a pronúncia do cidadão, aqui eu ainda não estou fluente no idioma local deles, mas é algo parecido com Srinivasa Ramania. Acho que eu acertei. Que é um matemático indiano do século passado. Ele foi um dos mais geniais matemáticos da sua geração. Só que ele não tinha estudo formal. Então o que acontecia? Ele propunha coisas novas, ele propunha ideias novas, conceitos novos, e os matemáticos, os estudiosos, os acadêmicos olhavam para aquelas ideias e ridicularizavam, por não entenderem o que ele falava. Ele era de tal modo genial que nem mesmo os gênios da academia o entendiam. Tão à frente que ele estava dos outros. E esse homem só foi ser reconhecido muitos e muitos e muitos anos depois, quando um professor desses acadêmicos de uma das grandes universidades da Inglaterra, olhando para os algoritmos, olhando para as ideias, olhando para os esboços deles, olhou e falou e reconheceu que se tratava de um gênio. Essa história é a história de um homem incompreendido por aqueles que estudavam o que ele estudava, por aqueles que andavam com ele. Ninguém o entendia, ninguém o compreendia, tamanho era a sua genialidade. E algo parecido nós vemos também na nossa história que nós lemos nessa noite. Jesus, o Filho de Deus, continua fazendo obras grandiosas, obras miraculosas, obras maravilhosas, obras indescritíveis de se explicar nos mínimos detalhes, mas ele continua incompreendido, tanto por aqueles que estudavam sua palavra, quanto por aqueles que andavam com ele. E é sobre essa incompreensão que eu quero falar nessa noite, nesse sermão, que tem por tema, Jesus é incompreendido pelos homens. Jesus é incompreendido pelos homens, e a primeira lição do texto é que Jesus é incompreendido pelos homens, mesmo ele fazendo as mesmas obras. As pessoas não entendem quem é Jesus, mesmo Jesus fazendo as mesmíssimas obras. Do verso 1 ao verso 10, o texto diz que ele reúne uma grande multidão de novo, e Jesus passa muito tempo com eles no deserto, de modo que quando precisou mandá-los embora, Jesus se compadeceu deles, e Jesus teve compaixão daquelas pessoas, porque olhou para elas e pensou, olha, 3 dias essas pessoas estão aqui, de dia e de noite me escutando, não comeram nada, no meio do deserto, se eu mandá-las embora, certamente elas morrerão. Certamente elas passarão mal pelo caminho, certamente elas ficarão fracas, desfalecerão. Então, consciente daquela situação, Jesus se compadece deles e decide alimentá-los antes de mandá-los embora. E se nós vemos, não tem muito tempo, meus irmãos, que eu falei aqui sobre um evento igual. A primeira multiplicação dos pães e peixes, em que Jesus faz ainda maior do que ele faz aqui,
em que ele alimenta 5.000 homens, sem contar as crianças e as mulheres. E a gente fez uma continha aqui que judeu é um povo que gosta de ter filho. O povo da Galileia também era um povo que gostava de ter filho. Então, se cada homem estava com a mulher, já eram 10.000. Se cada homem e mulher tem 2 filhos, já era um número considerável, já era 20.000 pessoas. Se mais pessoas, 30.000. Se mais um filho, 2 filhos, e aí vai aumentando a conta. Então, eram 5.000 homens do sexo masculino. E aqui o evento parecido com esse se encontram 4.000 homens, sem contar de novo as mulheres e as crianças que estavam com eles. Então esse número facilmente passa as 10.000 pessoas. Esse número facilmente pode passar das 15.000 pessoas. Não é querendo zoar os amigos santistas, mas se você colocar a Vila Belmiro cheia, talvez não dê as 15.000 pessoas. Para os irmãos terem uma ideia do tamanho do evento e do tamanho da multidão que acompanhava Jesus. Um estádio de futebol não cabia toda aquela multidão. E Jesus está olhando para essa multidão com compaixão. Mas os apóstolos, que já tinham passado pela experiência uma vez, fazem a mesmíssima pergunta para Jesus: onde nós arrumaremos esse alimento? Como que a gente vai alimentar essa multidão? E Jesus dá a mesma resposta: quantos pães vocês têm? Eles vão lá, encontram 7 pães, um punhadinho de pães. Jesus então manda com que eles assentem no chão, a multidão, pega os pães, os 7 pães, ele agradece a Deus, algo que era comum antes da refeição, agradecendo, abençoando o alimento, e começa a quebrar em pedaços menores. E o milagre está aqui, meus irmãos. Não é que Jesus multiplicou os 7 pães em milhares ali e começou a distribuir, não. A ideia é que daqueles 7 pães Jesus começou a quebrar e distribuir. E aquilo não teve fim. Então, dos 7 pães ele distribuiu, dos 7 pães ele foi entregando, e aqueles pães não acabavam nunca. E ele distribuiu daqueles 7 pães ao ponto de recolher 7 cestos cheios, alimentando toda a multidão, ao ponto deles se fartarem. O mesmo ele fez com os peixes, a Bíblia não diz quantos exatamente, mas ele pegou um punhadinho de peixes que recebeu, bendisse esses peixes e deu à multidão também, mesmo esquema, pegou e começou a entregar. E aí quando encheu 7 cestos cheios, é que ele parou de quebrar o pão, e parou de cortar o peixe, e parou de distribuir para as pessoas. Mais uma vez, e assim, com 7 pães e sabe-se lá quantos peixinhos, mais de 4.000 homens, fora as mulheres e as crianças, se alimentaram. Ao ponto da Bíblia dizer que eles se fartaram. A ideia é, eu não sei quem já comeu, ao ponto de a barriga doer de tanto comer. A ideia é essa. Ontem eu fui fazer a mudança para a casa nova, e aí eu invento, tem dia que eu acordo inspirado, então eu acho que sou halterofilista e estou na adolescência ainda. Então fui lá, a geladeira, peguei sozinho, aí vai lá, pega a geladeira, pega a cama, pega tudo. Eu sei que deu a hora do almoço, eu estava com fome, e aí a gente foi pedir uma marmita, né? Não tinha como fazer a comida, era uma feijoada, mas uma feijoada boa. Eu sei que eu comi uma, fui para a segunda, chegou no momento da feijoada que a comida já estava aqui assim, ó. Eu falei: pai, perdoa que eu fui guloso. Mas eu lembro que eu saí da mesa assim, eu só consegui deitar na cama e pedir misericórdia para Deus, porque eu achei que ia tudo para fora. Essa é a ideia de como eles ficaram. Jesus alimentou aquela multidão a esse ponto.
deles comerem e se fartarem plenamente, então poderem seguir para a casa deles. Numa viagem de sabe-se lá quanto tempo no deserto. Esse é o milagre de Jesus. E a Bíblia diz que além de alimentar toda aquela multidão, ainda sobraram 7 cestos cheios de pães e peixes. Isso traz lições para as nossas vidas. E a primeira lição, meus irmãos, é que nós muitas vezes já vimos a mesmíssima coisa acontecendo, porém não analisamos corretamente. Porém não a compreendemos, porém não a entendemos e perdemos assim a oportunidade de conhecer mais quem é Jesus. Perdemos a oportunidade de aumentar a nossa fé. Perdemos a oportunidade de crescer espiritualmente, de sermos mais parecidos com o Filho de Deus. Então cuide para que você perceba atentamente o que Deus tem feito na sua vida. Para que eventos não sejam mais um. E a gente passe desapercebido, como nós veremos que aconteceram com os apóstolos, que viram não uma multiplicação dos pães e peixes, eles viram 2 e mesmo assim não entenderam a coisa. E quantas vezes Deus te livrou, quantas e quantas vezes Deus te abençoou, quantas e quantas vezes Deus mudou a sua vida, mudou a história, fez algo impossível. E você ainda não compreende quem é Deus. E você ainda coloca no seu coração dúvidas sobre se Deus vai te ajudar ou não. Se Deus vai estar lá para cumprir o que Ele prometeu ou não. Isso mostra que nós, como aqueles apóstolos e aqueles homens, nós vemos Deus fazendo as mesmíssimas coisas, mas o nosso coração também tem dificuldades e por isso nós ainda continuamos com o nosso problema de fé e com a nossa dificuldade de confiar plenamente em Deus. A outra lição é que também Jesus se compadece do corpo físico das pessoas, do físico, do material das pessoas. Nós muitas vezes achamos que Jesus só quer saber da nossa alma. Às vezes nós achamos que Jesus só se preocupa com a alma. Jesus só se preocupa com o espiritual. Que a igreja só tem que se preocupar com o espiritual. Mas aqui nós vemos Jesus claramente preocupado com a carne deles, com o corpo deles. Olha, se eu não der alimento físico, eles vão padecer, eles vão ficar mal, eles vão sofrer com a fome. Então, meus irmãos, saiba, Jesus se preocupa tanto com a nossa alma quanto com o nosso corpo. E assim a igreja de Deus tem que se preocupar sim em levar alimento espiritual para as pessoas, mas quando necessário for, também se compadecer e levar alimento físico para aqueles que precisam. Dar alimento para quem tem fome. Cuidar das necessidades físicas de quem tem necessidades físicas também. A gente às vezes acha que nossa função é só levar a palavra de Deus, pregar a palavra de Deus. É também, mas a pregação do Evangelho vem também com a preocupação com o todo do homem. O homem não é só alma. Isso é uma ideia grega errada. O homem é corpo e alma. Corpo e alma, matéria e espírito. E Jesus cuida de ambos. Jesus se compadece de ambos. Jesus ama o todo e cuida do todo do homem. E assim nós também precisamos, como discípulos de Jesus, como a imagem e semelhança de Jesus, nos preocuparmos com a alma das pessoas e com o material que elas têm também, com o físico. Se elas têm recurso suficiente para se manter, se elas precisam ou não de uma cesta básica, se elas precisam de um remédio porque não tem condição de comprar. E por fim, também agradeça e bendiga o nome do Senhor, mesmo quando você tem pouco. Jesus tinha 4.000 pessoas para alimentar, 4.000 homens para alimentar, fora as mulheres e as crianças. Ele não pegou os 7 pães e começou a reclamar com Deus, falando: Deus, eu estou tentando aqui, mas o Senhor não manda as coisas também, o Senhor não me ajuda.
Ele pegou os 7 pães e ele agradeceu. Ele pegou os 2 peixinhos e abençoou. Ou melhor, os 2 peixinhos foi da outra vez, dessa a gente não sabe quantos peixes foram. Mas ele pega e abençoa. Então, agradeça a Deus pelo que você tem. Louve a Deus pelo que você tem. Não murmure. Não reclame. Pare de reclamar. Agradeça a Deus pelo, se é pouco, Ele faz o pouco muito. A gente está vendo aqui do pouco, do que não alimenta um homem, Ele alimentou uma multidão de mais de 15 mil pessoas, se contar as mulheres e as crianças, considerando que cada um tinha 2 filhos, a média era bem maior que essa. A média aí, para os irmãos terem ideia, é 5. Então você faça as contas aí, por favor, de quantas mil pessoas tinha naquele evento. Ele, mesmo com pouco, ele não fica reclamando, falando, Deus, o Senhor não me ama, por que o Senhor só manda 7, por que tão pouco, por quê? Ele pega e agradece, fala, obrigado, Senhor. E depois ele abençoa o que ele recebeu do Pai. E aquilo é suficiente, não só para ele, olha que beleza. A fartura é tão grande, que não só para ele dá conta, mas para toda uma multidão dá conta. Então agradeça a Deus pelo que você tem. Louve a Deus pelo que você tem, porque certamente é o suficiente para você e para outras pessoas. É o suficiente para dar conta da sua vida e abençoar a vida de outras pessoas ainda. Então nós vimos que Jesus é incompreendido pelos homens, mesmo fazendo as mesmas obras. A segunda lição do texto é que Jesus é incompreendido por aqueles que estudavam sobre ele. Do verso 11 ao verso 13, a segunda parte do texto diz que após ele embarcar para as regiões de Dalmanuta, os fariseus, e Mateus 16 narra aqui, os saduceus também, começaram a discutir com Jesus e pediram um sinal dos céus. Pediram um sinal. Falaram, se tu és mesmo quem tu fala que és, manda um sinal. Meus irmãos, eles não estavam querendo crer, eles estavam tentando Jesus. Eles estavam querendo colocar Jesus em tentação. Eles queriam ver se Jesus era aquilo mesmo, estavam tentando Jesus. E Jesus, percebendo a intenção do coração deles, que não era uma intenção boa, pelo contrário, Jesus solta um gemido sincero. A gente vê aí no texto de Marcos que ele dá um profundo gemido de espírito no seu íntimo. É como se ele colocasse para fora aquele coração que entende a dor que aqueles homens estão tentando causar, para tentá-lo simplesmente, só por maldade, por perguntar se depois de tudo que Jesus fez, se ele era de Deus mesmo. Meus irmãos, a gente está chegando quase no fim do ministério de Jesus. Jesus já expulsou sabe-se lá quantos milhões de demônios. Jesus já curou sabe-se lá quantas milhares de pessoas. Jesus já pregou o evangelho sabe-se lá para quantas mil pessoas. Jesus já fez mais sinal do que qualquer outro na história. E esses homens estão pedindo assim, será que isso é de Deus mesmo? Faz um sinal aí, por favor. Esses homens tentam Jesus, e Jesus olha para a incompreensão deles e dá um gemido, e diz que nenhum sinal será dado. Por que eles pediam aquilo, e que nenhum sinal seria dado? E Mateus diz que Jesus não daria sinal nenhum, e que eles pediam sinal, porque apesar de Jesus ter feito tudo, eles eram cegos, guiando cegos. Mateus 16, Marcos não traz, mas Mateus 16 traz a mesma passagem. Lá ele cita que quando Jesus pergunta por que esta geração pede um sinal, Jesus também diz, eles pedem um sinal porque eles são cegos. Meus irmãos, para os irmãos entenderem, os fariseus eram os homens que estudavam a lei de Deus de dia e de noite.
Para os irmãos terem ideia, em Gálatas, Paulo se orgulha do zelo que ele tem pela lei do Senhor por ser fariseu. Ele diz, na lei eu sou fariseu. Isso significa o quê? Que ele estudou a lei de cabo a rabo. Ele sabia mais que todo mundo. Tinha ninguém que estudava mais a Bíblia do que o fariseu. Ninguém que conhecia mais da Bíblia do que os fariseus. A vida deles era estudar e ensinar a palavra de Deus para as pessoas. E essas pessoas que tinham a incumbência de 24 horas por dia estudar a palavra de Deus, que sabiam de cor e salteado, de onde viria o Messias, o que o Messias teria de fazer, sabiam tudo de cor. Essas pessoas pedem um sinal para Jesus, perguntando se de fato ele é de Deus. E Jesus então diz, olha, vocês têm todo o estudo do mundo. Com outras palavras, claro que Jesus é mais educado que isso, mas com outras palavras ele diz assim, você tem todos os estudos do mundo, mas vocês são cegos. Porque vocês não entendem as coisas de Deus, vocês não veem, não enxergam as coisas de Deus. E esses cegos guiam outros cegos. Apesar de ter contato com a palavra de Deus, eles não conseguiam compreender corretamente a mensagem da palavra de Deus. Apesar de estudarem sobre Deus, eles não conheciam a Deus. Apesar de estudarem sobre o Messias, eles não conheciam o Messias que estava na frente deles. Cegos de tudo. Coração endurecido, cegado pelo próprio pecado, cegado pelas falsas doutrinas que eles desenvolveram. E pior, esses homens eram líderes religiosos que guiavam outros cegos pelo caminho da perdição e para o caminho da perdição. E Jesus então faz, nenhum sinal vou dar para vocês, senão o sinal de Jonas, que é o sinal de que depois de 3 dias ele ressuscitaria. E ele fala que nenhum sinal do céu daria, meus irmãos, porque além desses homens terem a incumbência de ensinar, esses homens também foram responsáveis por trazer doutrinas estranhas para dentro do povo de Deus, para trazer doutrinas estranhas para dentro da palavra de Deus. Então eles acreditavam, por exemplo, que você poderia olhar para os céus e pressagiar alguns eventos. Então é mais ou menos assim, olha como o céu está hoje, amanhã algum rei morre. Era essa mais ou menos a ideia. Esses homens começaram a acreditar em sinais incomuns dentro do céu para pressagiar eventos. Então é como se eles vissem uma ave caindo e falassem, amanhã alguém importante vai morrer. Algo que era extremamente proibido pela palavra de Deus em Deuteronômio 18:10, que proibiu a adivinhação, inclusive os prognósticos astrológicos. Mas muitos judeus, com a aceitação dos fariseus, aceitavam a astrologia, olhar para os céus e ficar discernindo, hoje o céu está meio rosa, amanhã vai ser dia de bem-aventurança no campo. Algo parecido com o que você escuta no rádio lá, quando você liga lá, rádio de manhã, aí vem o horóscopo do dia. Aí vai, hoje o céu, a lua está em Netuno, então hoje o seu dia vai ser um bom dia no emprego. Obrigado. Era exatamente isso. E Jesus está condenando essa prática, dizendo, eu não vou fazer nada para vocês. Porque além de vocês já deveriam saber pela leitura das Escrituras, e vocês são cegos, vocês ainda praticam coisas abomináveis dentro da palavra de Deus, ou colocaram coisas abomináveis dentro da religião de Deus, da verdadeira religião, maculando assim a verdadeira religião, tornando a falsa religião de homens cegos, guiados por cegos que iam para o inferno. Então Jesus entra no barco, depois dessa respostinha
atravessada, direta e reta. Ele entra no barco e vai para a região da Galileia, para chegar em Betsaida. Mas isso traz lições, esse trecho traz lições para as nossas vidas. E a primeira, meus irmãos, é que Jesus não precisa ficar fazendo mais sinais do que ele já faz, para que as pessoas creiam nele. A gente às vezes tem a ideia de falar assim, pô, se Deus fizer um milagre na vida do sujeito, ele vai crer. Não vai. Aí ele não crê, a gente fica, não vai crer. Não são os sinais que fazem nós crermos em Jesus. É a pregação do Evangelho. É o que Paulo diz, Jesus pode aparecer aqui, pintado aqui para os irmãos, ó. Se o Deus não transformar o coração, o nosso coração natural é tão pecador e tão cego pelo pecado, que a gente vai olhar para Jesus e não saber que é Jesus. A gente é muito bom em apontar dedo para os outros e falar, como que eles viram tanto e não fizeram nada? Porque Deus não transformou o coração deles. Porque se coloca a mesma situação hoje, 7 bilhões de pessoas das 8 bilhões, ou mais ou menos, não sei, mas todas aquelas que Deus não transformou o coração, iriam olhar para tudo que Jesus estava fazendo e iam continuar sem entender. Iam continuar sem compreender, iam continuar cegadas pelos seus pecados. Jesus poderia fazer a multiplicação dos pães e dos peixes todo santo dia. E aqueles homens continuariam sem conhecer o verdadeiro Deus. Porque não são sinais, não é o número de sinal. É a pregação do Evangelho. É por isso que Paulo diz que a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. A fé não vem por Deus descrever lá no céu em nuvens assim, ó, se converta. Porque se ele fizesse isso, ia ter gente que não ia acreditar também. A fé vem pelo ouvir. Então pregue o Evangelho, para de ficar pedindo sinal para Deus. Isso é coisa de judeu que não acredita em Deus. Isso é coisa de gente que não crê em Deus. Para de ficar pedindo sinal para Deus e começa a ler a palavra do Senhor e pregar a palavra do Senhor para as pessoas. Uma outra lição é que Jesus deixou bem claro quais são os sinais da sua volta e como discernir as questões da vida. E tudo isso está na palavra dele. Ou seja, nenhum outro lugar fala do que fazer na vida, no dia a dia. Para de ler o horóscopo. Hoje minha cor é laranja, minha lua está em Netuno e eu preciso trabalhar melhor o meu relacionamento. Para com isso. Deus não fala através da revistinha do horóscopo. Deus não fala através dessas coisas. Senão ele não precisava escrever a palavra dele. Senão ele não precisava mandar a gente escrever. Eles ficavam no céu lá dando sinal, escrevendo nas nuvens lá. Meu número do dia hoje é 16, então hoje eu vou fazer coisas. Para com isso. Aí tem crente que vai lá e aposta no jogo do bicho. Vocês riem, mas é sério. Vocês riem, mas existe. Não, li na revistinha lá que o número hoje é... Hoje eu vou jogar na centena lá, vai que hoje vai. Meus irmãos, a gente precisa parar de buscar em coisas místicas o falar de Deus. E a gente precisa escutar Deus aonde Ele fala, que é na palavra dEle. Você quer saber como viver a sua vida? Leia a palavra de Deus. Foi aqui que Ele revelou as questões quanto à vida, sobre o que fazer, como viver. Escute a palavra de Deus sendo pregada com fidelidade. Para de misticismo. A gente é muito místico às vezes, fica esperando uns sinais aparecendo. Aí aparece um sinal no céu e a gente fala, olha, Deus está me mandando um sinal para fazer tal coisa. Para.
Respira. O nosso coração é enganoso, Jeremias já diz isso. Ele é fadado a nos levar a pecar, porque o nosso coração luta contra o pecado. Você quer conhecer mais quem é Jesus, como viver como Jesus, mais o que fazer e como ser? Leia a palavra de Deus. É o único meio. É o único meio. Porque se ele fizesse de outras maneiras, ele não precisava escrever a palavra. Ele não precisava levantar homens para escrever uma palavra perfeita, inspirada e inerrante. Então nós vimos que Jesus é incompreendido mesmo fazendo as mesmas obras. Jesus é incompreendido mesmo por aqueles que estudam sobre ele. A terceira lição do texto é que Jesus é incompreendido por aqueles que andavam com ele. Do verso 14 ao verso 21, a Bíblia diz, a última parte do texto diz que após discutir com os fariseus e saduceus, eles entraram no barco para ir para o outro lado, que era para a região de Betsaida. E na hora que chegou para eles se alimentarem, eles perceberam que esqueceram de levar os cestos dos pães. Eles esqueceram, eles literalmente esqueceram um pão lá, do outro lado do rio, do mar, da Galileia, que é um lago, e eles não iam voltar lá. Então isso deve ter gerado algum tipo de conflito entre eles. Sabe quando acontece alguma coisa errada, aí todo mundo é bom para achar culpado. Aí fica, você que esqueceu, outro, você que era o responsável. Ficavam brigando, provavelmente isso estava acontecendo. E Jesus então ordenou que eles parassem com aquilo. Jesus deu uma ordem. Presta atenção ao que Jesus está dizendo. Versículo 15, onde está aí, preveniu Jesus. A tradução é ordenou Jesus. Jesus deu uma ordem a eles dizendo: para e presta atenção para vocês não caírem no mesmo erro e consumirem ou serem afetados pelo fermento dos fariseus, pelo fermento de Herodes, e Mateus acrescenta ainda que Jesus falou pelo fermento do saduceus. Um estudioso bíblico, ele nos ajuda a entender melhor o que significa cada fermento que Jesus está dizendo. Fermento, meus irmãos, geralmente é associado a coisa má e pecaminosa. Nem sempre, tá? Nem sempre. Por exemplo, quando Jesus cita uma parábola do reino, que o reino é igual um fermento que cresce, é coisa boa. Mas, em alguns momentos, o fermento também é associado com coisa ruim. Então, Paulo, em Coríntios, vai falar, olha, guardai-vos do antigo fermento. Então, Jesus está usando essa ideia de fermento para falar de algo ruim aqui, que se não tomar cuidado, cresce como um fermento. Se você largar o fermento lá, o fermento vai expandir a massa do pão. Por isso que você, quando quer fazer pão, você põe a massa e larga lá descansando, para ele crescer. Então, Jesus está falando, guardai-vos disso aqui, do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Lucas 12:1 diz, é a preocupação excessiva com o exterior. Então, os fariseus eram pessoas que queriam parecer justas, que queriam parecer conhecedores das Escrituras, que queriam parecer dizimistas, que queriam parecer que faziam jejuns, que queriam aparecer. Mas o coração deles não tinha nada disso. Então, para quem olhava para o exterior, falava assim, esses homens, 10 de 10 na lista de santidade aqui. Faz jejum, ora mais que os outros, dá o dízimo, lê a Bíblia, explica a Bíblia, estuda a Bíblia, faz tudo certo. Mas o coração dele estava longe de Deus. Então, Jesus está falando, cuidado com esses, que só têm exterior, mas por dentro são hipócritas. O segundo fermento que eles deveriam se cuidar era dos saduceus, e os saduceus eram responsáveis por espalhar falsas doutrinas. Então eles deveriam tomar cuidado para não espalhar e não propagar falsas doutrinas como os saduceus. Os saduceus, por exemplo, não acreditavam na existência da ressurreição. Eles achavam que as pessoas, quando morriam, não ressuscitavam. É um dos exemplos só das heresias dos saduceus. Então Jesus está falando, cuidado também para vocês não propagarem heresias. E cuidado também com o fermento dos herodianos. O fermento dos herodianos era o mundanismo, o secularismo.
Herodes era o rei da Galileia. Os herodianos eram o partido político dele. E eles queriam o poder acima de tudo. Então, vamos usar dos meios espirituais para assegurar o poder sobre as pessoas. E Jesus está falando, cuidado com esses também. Então, Jesus está olhando e falando, olha, para com a briga e cuidado para vocês não serem hipócritas, para vocês não propagarem falsas ideias e para vocês não quererem algo errado, como os herodianos. Para vocês não quererem que eu seja um Messias físico como eles querem, não espiritual, não um rei da glória, mas o rei aqui carnal. Cuidado com isso. Eles então respondem Jesus falando, mas Jesus, a gente só está aqui discutindo sobre o pão e o peixe, não precisava também brigar tanto com a gente assim. E Jesus então dá uma resposta ainda mais dura para eles e começa uma série de perguntas retóricas, mostrando que no final aqueles homens, apesar de andarem 24 horas por dia com Jesus, não sabiam quem era Jesus. Que o coração deles estava endurecido para quem era Jesus. Que eles não tinham entendido que não é a quantidade de sinais, mas que é Jesus quem era o responsável por trazer o alimento. Que não é a quantidade de pão que eles esqueceram, que Jesus não ia deixar eles passarem fome. Que Jesus ia suprir a necessidade. Que se o vento começasse, Jesus ia lá e acalmava a tempestade. Que o discípulo não tem o que se preocupar, porque o mestre toma conta de tudo. Que quem crê em Jesus e o conhece, não precisa se preocupar com mais nada. Porque Ele é o responsável pelo sustento do seu povo. Em todo o tempo. Não é só quando Ele está inspirado. Não é só, Ele não acorda dias inspirado e fala assim, hoje eu vou suprir as necessidades, vamos lá. Pega a listinha lá e vai suprindo, a listinha das horas. Não! 24 horas por dia. 7 dias na semana, todo o tempo Ele cuida de nós. E após fazer essa série de perguntas, Jesus os compara com os fariseus e os saduceus, e depois de verem tantos milagres, Jesus encerra com uma das perguntas que mais eu acho que eu preferi escutar outras coisas além dessa pergunta, mas Jesus termina com essa pergunta, que é uma pergunta assim: é sério que vocês não entenderam ainda? É mais ou menos assim, estamos aqui 3 anos já fazendo as mesmas coisas. É sério que vocês ainda não entenderam? É sério que vocês ainda não compreenderam quem eu sou? É sério que vocês ainda não me conhecem, que o coração de vocês ainda está endurecido? Isso porque eles eram homens de pequena fé, como Mateus diz nesse texto, Mateus 16. Isso mostra que apesar de apóstolos, esses homens ainda lutavam contra o pecado do próprio coração, contra o pecado que habitava dentro deles, e que eles eram iguais ao povo que Deus combatia lá no Antigo Testamento. Em Jeremias 5:21, que é o texto usado por Jesus aqui durante esse diálogo, diz assim: ouvi agora isto, ó povo insensato e sem entendimento, que tendes olhos e não vedes, tendes ouvidos e não ouvis. Essa porção traz lições para nós, e a primeira é que a gente também deve se afastar dessas doutrinas que diminuem a nossa fé. Para de consumir porcaria na internet. Para de consumir doutrina errada. Para de consumir falsos ensinamentos de falsos profetas, porque isso resulta numa diminuição da sua fé.
Isso resulta em problemas espirituais. Se você comer só porcaria no físico, se você comer só porcaria, você acha que vai dar bom para a sua vida? Você não sabe que não. Por que no que tange ao que é espiritual, a gente só consome porcaria e acha que está tudo bem? Só consome coisa errada e acha que está legal. Se afasta dessas coisas, desse mundanismo. Se afasta do mundanismo, se afaste de ideias erradas, se afaste da hipocrisia. E faça o contrário. Se aproxime de viver uma vida de verdade diante de Jesus. Não só de aparências, mas uma vida que ama a Jesus de coração. Que ama a Cristo por completo. Uma vida que busca a verdadeira doutrina de Deus, que busca a verdadeira doutrina das Escrituras. Uma vida que abandona o que os outros fazem, que faz só o que os outros fazem porque é socialmente aceito, e que faz o que Deus quer que a gente faça. Uma vida que abandona o mundanismo, que abandona as práticas erradas, que abandona o secularismo, e vive para a glória de Deus. Que a sua vida, que a sua doutrina seja baseada na palavra dele, naquilo que ele revelou, e não naquilo que você acha, não naquilo que você quer, não naquilo que você gosta, porque o nosso coração luta contra a gente. Talvez o maior inimigo com quem lutamos durante a nossa vida seja nós mesmos. E o pecado que habita no mais profundo do nosso coração e que nos afasta por muitas vezes da vontade de Deus. Então lute contra o pecado, faça aquilo que Deus quer que você faça, não aquilo que você acha que tem que fazer. Não aquilo que você, eu gosto disso, mas Deus proíbe, mas eu gosto. Então, está errado, é pecado. Não precisa ser pecado, vai atrapalhar a sua vida espiritual. E a gente precisa entender de uma vez por todas quem é Jesus. A gente diz que crê, a gente diz que conhece. Se eu perguntar na rua aí, a maioria vai falar que é um cara legal, que conhece, que é parceiro. Meu pai fala que é o parça dele. Aí eu fico assim, pai, você não... Aí ele fica, não, meu Jesus é meu parça. Será que conhece? Será que compreende quem é de fato? Será que a gente compreende quem é Jesus? Será que a gente conhece quem é Jesus? Ou será que o nosso coração também está endurecido? Ou será que o nosso coração também está cego pelo nosso pecado? E a gente diz que conhece alguém que de fato a gente não conhece. Porque, meus irmãos, essas pessoas que dizem que conhecem Jesus, mas o coração ainda está endurecido, elas não conhecem a Jesus. Mas eu tenho 600 anos dentro da igreja. Parabéns, você não conhece igual os fariseus e nem andou tanto igual os apóstolos. E eles não conheciam. A gente precisa conhecer de verdade um coração que ama Jesus, um coração que crê em Jesus, que sabe do que Ele é capaz, que deposita a fé e a esperança verdadeira nele, que crê de fato que Ele é o único Senhor, que crê de fato que Ele é o único e suficiente Salvador. Se Ele é Senhor, você vive do jeito dEle. Não adianta falar que conhece e viver do jeito que você quer, você não conhece. Não adianta você falar que crê, mas você quer contribuir para a obra da salvação, você não conhece o Deus que você serve. Ele é o nosso único Salvador. Ele é o nosso único Senhor. Por isso a gente precisa conhecê-lo. Porque cada dia mais que nós o conhecermos, mais parecido com Ele nós seremos.
E nós muitas vezes achamos que fazemos as coisas de Deus e não fazemos porque não conhecemos o nosso Deus. Nós vimos então que Jesus é incompreendido pelos homens, mesmo fazendo 1000 vezes a mesma obra, que ele é incompreendido por aqueles que estudavam sobre ele, que ele é incompreendido por aqueles que andavam diariamente com ele, de modo que nos leva a uma pergunta sincera para a sua reflexão. Você conhece e compreende quem é Jesus? A gente precisa conhecer Jesus. A gente precisa entender quem Ele é. A gente precisa entender o que Ele faz. A gente precisa conhecer, para que a gente não caia no mesmo erro dos fariseus, para que a gente não caia no mesmo erro dos apóstolos, que apesar de verem tantas e tantas e tantas e tantas e tantas evidências, mesmo assim, não conheciam de fato quem era Jesus. Portanto, é de suma importância que Jesus não seja só alguém que eu sei que existe, mas eu não conheço. Jesus não pode ser alguém que eu sei que está lá, mas eu não quero muito assunto. Jesus precisa ser alguém que eu quero compreender, que eu quero conhecer, que eu quero ser igual. A gente precisa conhecer mais sobre Ele, saber o que Ele faz, o poder que Ele tem, para que a gente seja mais parecido e tenha uma fé ainda maior. Que Deus abençoe sua vida. Nesse momento eu gostaria que você tivesse um momento de oração, pedindo para que Deus aumente a sua fé e pedindo para que Deus possa te fazer compreender, abrir o seu coração, moldar o seu coração, para que você tenha um coração que verdadeiramente conhece a Deus. Um coração que de verdade sabe quem Deus é, sabe quem Jesus é. Tem esse tempo de oração e depois eu nos conduzirei a Deus numa oração.